você com certeza já viu alguma premiação. No caso, seja o Grammy de música, seja o Oscar de filmes e atores, Anime Awards dos animes ou a The Game Awards dos jogos. O meu objetivo hoje não é falar sobre os que ganharam ou os que perderam. É mais uma discussão filosófica do porquê, para quê, como, objetivos, etc, etc. A primeira pergunta a ser respondida seria qual o objetivo dessas premiações? Obviamente, é premiar a melhor produção, a melhor obra, o melhor ator, o melhor som, ou no caso do Framboesa de Ouro, o melhor dos piores. Diga-se de passagem, o Framboesa de Ouro, ele é meio que uma paródia do Oscar muito boa, ok? Algumas pessoas ficam irritadas quando ganham, sim. Outras nem tanto, também. Mas é muito bom, não deixa de ser bom. Mas é sempre o melhor em alguma coisa. E vamos falar aqui do porquê premiar. Por que fazer essas premiações? Primeiro, a primeira resposta para essa pergunta, no caso, a mais simples, a resposta mais fácil de dar, seria porque movimenta a indústria. E recentemente, por exemplo, vocês viram que a filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, foi indicada ao Oscar por uma produção acho que de um filme que ela fez. Querendo ou não, os brasileiros ficaram ensandecidos, pelo menos alguns, movimentaram bastante o Instagram, o Twitter. Olha só toda a movimentação que a gente faz quando alguém que a gente gosta acaba sendo indicado, ou um filme que a gente gosta. Querendo ou não, isso dá engajamento. Então, esse seria um dos motivos: o dinheiro, o engajamento, o marketing por si só. Mas deixa eu citar agora outro que eu acho que não sei se passa pela cabeça da gente, mas é a competição. Porque imagina que você está produzindo alguma coisa para ganhar um prêmio. Você vai se dar 100% naquilo, às vezes até mais. Tudo isso para conseguir o que você quer, o prêmio que você quer. E é exatamente isso que faz com que a gente produza cada vez mais e melhor para ganhar alguma coisa. Então, veja também essas premiações como um incentivo para que os produtores acabem produzindo coisas cada vez melhores. Então, agora aqui daria para pensar em quais são, mas ainda assim, quais são os critérios que definem o ganhador. Seria comum pensar que o critério principal seria o público, só que não é bem assim. Tipo assim, a gente, no caso o público comum, a gente se deixa levar muito por sentimento, por posições pessoais e por vários outros motivos, muitas vezes pessoais mesmo, o que influencia no quanto a gente vai gostar de alguma coisa. Então, o que a academia, o que essas premiações fazem é colocar jurados e críticos. Geralmente são pessoas específicas que estudam arte, design, som, sabe? Pessoas que já participaram de produções nesse sentido. Seja ela audiovisual, visual, auditiva, não importa. São pessoas que têm um conhecimento meio que mais técnico. E a desculpa é porque eles escolhem baseado, obviamente, na técnica. Diferente da gente que se deixa levar pelos sentimentos, pelas emoções, etc, etc, etc. A desculpa que é nos dada é que lá eles avaliam o aspecto técnico da coisa, o ambiente, o roteiro, a direção de arte, visual, tudo. E essa desculpa, se for ver bem, ela até que faz um pouco de sentido. Porque daí eles vão levar em consideração vários outros pontos que provavelmente a gente não levaria. Quando eu estudei desenvolvimento de jogos, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que na hora que a gente está estudando outras produções além dos jogos que é necessário, você vê que tem muitas das coisas assim que parece que são pensadas já desde o começo. Parece que não tem acidentes em um filme. Acidentes eu digo no sentido de coincidências. Uma cor tá ali porque ela tem que estar. O ambiente, ele tá formado daquele jeito porque ele tem que ser daquele jeito. E esse é um dos pontos que eu achei muito interessante. Em jogos é o mesmo princípio. Não importa se é cutscene, se não é cutscene. Tudo é montado da maneira que tem que ser para ajudar você na sua jogabilidade, na sua imersão e principalmente no quanto você está se sentindo uma pessoa realizada com aquilo. Então dá para dizer que quem define quem ganha não é necessariamente o público, né? São os críticos. Muitas vezes isso gera assim um ódio, gera uma irritação. Por exemplo, recentemente na The Game Awards, quem ganhou foi Astro Bot. Eu vi algumas pessoas extremamente bravas, irritadas, porque não queriam, falaram que não merecia ter ganho. Eu, particularmente, fiquei apenas surpreso, porque eu achei que quem iria ganhar seria ou a DLC de Elden Ring ou Black Might. Só que assim, nenhum jogo é perfeito. Black Might, por mais que seja lindo, cinematograficamente falando, é um jogo que, nossa vida, parece que você tá vendo um filme. E um filme muito bem produzido. Tem cenas ali que parecem uma animação muito fluida, muito bela. É muito bom em questão cinematográfica. A DLC de Elden Ring, na jogabilidade, na história, ela é muito boa. E aí que tá o bom. Como se define quais jogos são bons, quais jogos são ruins, quais filmes são bons, quais filmes são ruins. É por isso que os críticos analisam vários aspectos técnicos da coisa. Não só as emoções que lhe foi gerada, não o seu posicionamento político. Você precisa ser imparcial para definir alguma obra. Eu, por exemplo, em toda a minha concepção, eu acho que o jogo do ano não deveria ir para uma DLC, porque é uma DLC, é uma extensão de um jogo. Então
é difícil a gente definir uma coisa. Eu não tenho uma concepção de quem deveria ter ganhado, se foi Metafor, se foi Black Might, se foi o Balatro, foi o Elden ou o Astro Bot, porque não muda muito, não interfere em nada, pra falar a verdade. O meu conselho pra você que reclama desse tipo de coisa é que não leve pro coração. Não faz sentido você levar uma coisa tão simples dessa no ódio e na raiva. O importante é que essas premiações existem e ela não beneficia só as pessoas que estão produzindo os jogos, ela beneficia também o público-alvo deles, que são os jogadores. Quanto mais eles se dedicarem para criar jogos bons em busca de um prêmio, mais a gente vai receber um bom conteúdo. Tentem não se importar tanto assim com as premiações. Tentem rir e falar, ah, que legal, o joguinho lá ganhou, ou o filme lá ganhou. Tá tranquilo, sabe? Deixa passar, porque não faz sentido você se sentir indignado com uma coisa dessas. De uma maneira ou de outra, essas premiações, elas até que ajudam bastante a gente. Bom, o meu objetivo é fazer você pensar. Obviamente você pode discordar de tudo que eu falei aqui nesse vídeo. E o campo de comentários tá aí para você dar sua opinião, falar também como você se sente com relação a isso, qual é a sua impressão de tudo isso. Sinta-se à vontade para se expressar aí embaixo nos comentários. Eu adoraria ver outros pontos de vista também, porque tudo que eu falei aqui nada mais é do que uma suposição. Não tem como a gente saber o porquê, como, qual o objetivo disso. Bom, de qualquer forma, muito obrigado por ter me acompanhado aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu agradeço demais a sua presença. Deixe o seu like, porque me ajuda demais também. Obrigado, pessoal, e até a próxima.